Irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus. Quando a gente diz que Deus é digno, a gente também está se definindo. Quando a gente na adoração a gente define quem Deus é, a gente está dizendo que Ele é poderoso e a gente não. Ele é Deus, nós somos homens. Ele tem poder e nós somos fracos, mas Ele dá poder para o fraco. Então, às vezes você diz assim, puxa, eu estou cheio de problema, vou lá na igreja, vamos ficar falando de Deus, Deus é isso, Deus é aquilo, e eu queria ouvir o que é que Ele vai fazer na minha vida. É mais urgente, amanhã é segunda-feira. E não quero saber só o que Deus é. Mas a gente não pode se esquecer que o que Deus é, o que Ele tem e o que Ele faz não se separam. Lógico que como a gente está no fogo, a gente quer o urgente, aqui e agora. Mas Deus sabe o jeito certo, o momento certo, a hora certa de fazer as coisas na minha vida e na tua vida. E Ele não quer só que a gente esteja aqui para cultuá-lo porque Ele vai fazer porque Ele é fiel a Ele mesmo. Mas Ele vai fazer do jeito dEle, na vontade dEle, segundo os critérios dEle. Cabe a eu e você ouvi-lo. Uma segunda consideração antes desse momento da palavra, tenho dito nas últimas semanas que no louvor a gente diz, Deus, que bom, o Senhor está aqui. Mas na palavra nós dizemos, então, eu estou aqui para te ouvir. Estou ligado, estou com a cabeça aqui, estou com o coração aqui, quero te ouvir, preciso te ouvir. Então, no momento da palavra, é um momento muito sério também. Se a gente quer tanto que Deus esteja aqui para nos ouvir, para nos abençoar, para nos encher dele, mas Ele também congrega seu povo, reúne seu povo para que nós possamos dizer para Ele, eu estou aqui, pode falar, eu quero te ouvir. Essa é a minha postura, essa é a sua postura. A palavra, irmãos, ela tem um poder de fazer com que a gente não se deixe dominar pelas coisas, que é uma coisa da nossa natureza. A gente já vai ler o texto de hoje. Mas antes convém fazer essa consideração. A palavra ela ensina a gente a não ser dominado pelas coisas. E é uma coisa que se não for a palavra, eu e você, a gente se deixa levar. Por exemplo, família, trabalho, filho, casamento, bens materiais, são coisas boas, não são pecados. Mas a gente gosta tanto de dar um lugar de Deus para estas coisas. Só que se um dia Deus quiser que eu e você fiquemos sem essas coisas para Ele nos provar, a gente morre. Ah, não, Deus. Eu não fico sem meu filho, não. Eu não fico sem meu casamento, eu não fico sem casamento. Não, meu casamento. Eu não fico sem casamento, eu não fico sem trabalho, eu não fico sem isso. Mas, gente, se um dia Deus quiser que a gente passe pelo não ter, como Paulo passou, eu aprendi a viver contente em toda situação. Eu sei ter o que Deus quer que eu tenha, mas eu também sei que existem momentos de não ter. E aí? Se a gente se deixa dominar por essas coisas, no dia que Deus dissesse, agora vai ser um tempo de você não ter, a gente morre. Por isso que a palavra faz a gente dizer, Deus, eu tenho um bem maior, um bem supremo, é o Senhor Jesus. Irmãos, que a palavra de Deus nessa noite nos ensine que a melhor forma da gente amar as coisas que Deus nos deu é amando a Deus em primeiro lugar. Quer amar bem teu marido? Ame mais Jesus. Quer amar bem teu filho? Ame mais Jesus. Quer cuidar bem do teu casamento? Ame Jesus em primeiro lugar. Quer cuidar da tua carreira, do teu emprego? Ser um funcionário fiel que glorifica a Deus no teu trabalho? Ame a Deus sobre todas as coisas. É difícil, né? Mas no poder dele, na graça dele é possível. Nós estamos lendo Gênesis, o livro das origens, o começo de todas as coisas. E nós vamos continuar até o capítulo 11, e nós estamos no capítulo 6. Convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis 6. Na verdade, hoje eu vou falar do capítulo 6 e do capítulo 7 até o versículo 5, mas eu vou fazer a leitura do capítulo 6, versículo 1, até o versículo 9 e falar de uma perspectiva geral de todos esses textos. Gênesis 6, do 1 em diante, até o versículo 9. Todos encontraram a palavra de Deus? O texto? Podemos ler? Então nos diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas,
Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Seus dias são 120 anos. Ora, naquele momento havia gigantes na terra. E tempos depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém. Eu sugiro que você leia os versículos posteriores do capítulo 7 até o versículo 5, que nós vamos falar disso tudo. Na semana passada a gente viu que Deus, ele, na história da humanidade, ele sempre deixou na descendência do homem de Adão, sempre deixou 2 linhagens ou 2 histórias. Aquela que era amiga de Deus e aquela que era inimiga de Deus. Aquela que tinha prazer em Deus, num relacionamento com Deus, e aquela que não tinha prazer em Deus, na sua palavra, em ouvir e falar com Deus. Nós chegamos num momento agora em que essas 2 coisas, esses 2 tipos de pessoas ficam gritantes e claros. Aquele que ama a Deus, que é amigo de Deus, e aquele que não ama a Deus e que é inimigo de Deus. E é por isso que Deus resolve, na sua soberania, o texto que nós lemos aqui diz que Deus se arrependeu de ter feito, olhou a terra e disse que Deus se arrependeu. Parênteses, pelo amor de Deus, Deus não pode se arrepender porque Ele não é homem. Deus não é você, não sou eu, que a gente diz, ai, não fiz direito, e agora o que eu tenho que fazer para arrumar isso? Essa é uma linguagem que o homem que escreveu, tentando definir Deus, que é o indefinível, disse, não tem outra palavra, vamos colocar arrependeu. Mas, na verdade, a melhor ideia que a gente tem para Deus se arrepender é que Deus olha o homem na sua maldade e corrupção e diz, que triste, que coisa horrível. É horrível, não tem nada a ver comigo, eu sou santo, eu não criei para isso e Deus lamenta. E aí a gente vê nesse texto 2 lições para mim e para você. Quão horrível é a corrupção do homem no pecado, e isso diz respeito à tua vida e à minha vida. E quão belo é um homem que ouve a palavra de Deus, se deixa ser tocado por essa palavra e diz, eu quero obedecer, eu me humilho e eu quero obedecer. Mas vamos começar pelo ruim, pela desgraça, pela corrupção. Essa está ali, está claramente para nós no versículo 5 do capítulo 6, quando o texto diz que viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vamos pensar na corrupção e na depravação total do homem. Irmãos, esse é o momento da gente pensar e se ver nisso longe de Jesus. E é uma coisa que a gente diz, uau, de onde Jesus me tirou. Eu queria que você se permitisse, nós nos permitíssemos nessa noite dizer, Deus, obrigado por Jesus, o meu Redentor. Porque essa era a minha vida, a sua vida, a nossa vida, longe da graça de Deus, totalmente depravados. O que caracteriza essa corrupção que Deus olhou na terra e diz, uau, o homem está assim? A primeira coisa é que a corrupção, ela não começa naquilo que a gente faz. A corrupção não começa nos nossos atos, pensamentos, palavras. Ela começa no nosso íntimo. É lá no nosso coração que as coisas são arquitetadas. É lá no nosso coração que a gente planeja e maquina o mal, porque é uma questão de natureza. É no nosso interior, é na nossa natureza, que é de lá que brota o nosso comportamento corrupto. Se você vai falar alguma coisa que vai ferir a Deus,
Se você vai falar alguma coisa que fere teu irmão, que fere teu próximo, que fere teu amigo, que fere teu inimigo, que fere a igreja de Jesus Cristo, pode ter certeza que esse problema teu e meu não começou na nossa palavra, nem no nosso pensamento, nem na nossa atitude, que fere a gente mesmo. A gente se faz mal. Quantas vezes eu disse, Deus, me livra de mim. Me amarra, me prende, eu faço mal, eu sou perigoso. E a gente às vezes diz isso, Deus, a gente é corrupto. Longe da graça de Deus e sem Jesus, a gente agride o nosso Deus, se agride o nosso próximo, seja ele amigo ou inimigo. Mas isso que a gente exteriorizou, irmãos, é uma realidade do nosso coração. O que você falou, o que eu falei, o que eu pensei, o que você pensou, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o pecado da omissão, o pecado da ação. Fizemos uma coisa, não devia ter feito, fizemos aquilo, não, pensei, não queria ter pensado. Tudo isso não começou na esfera externa. Começou no meu e no seu coração. É no nosso interior. E se é no nosso interior, a gente tem alguns desdobramentos disso. Quero que você preste bastante atenção, por favor. A primeira coisa é que a palavra de Deus nunca vai pedir para a gente reformar as nossas atitudes externas. A palavra de Deus, ela sempre vai denunciar a corrupção das nossas ações e dos nossos pensamentos. Essa é uma coisa que nos livra de uma vida religiosa. Às vezes a gente diz, vim na igreja, sou crente, agora crente, faz isso, faz aquilo, estou na fonte, nananã, bababá, e beleza. Deus não está preocupado em reformar o nosso exterior. Em primeiro lugar, não. Deus precisa transformar, mudar o nosso ser aqui dentro. É do coração que sai a fonte da vida. O Evangelho não muda atitudes e pensamentos em primeiro lugar. O objetivo do Evangelho de Deus é nos dar um novo coração. É preciso troca de ser. É preciso mudança. É preciso nascer de novo. É preciso ser gerado de novo. A palavra é regeneração. O problema é que a gente é tão aconchegado no nosso ser, a gente está tão confortável em quem nós somos, no mal de Gabriela, que eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, e Gabriela lá, que a gente diz, quando o Evangelho ele vem com morte do nosso eu, ele diz, não, depois de 10 anos, 50, eu vou mudar, não quero mudar. Essa é a minha história. Não é propaganda Nextel que fala? Essa é a sua história. Essa é a nossa narrativa. Nós estamos num momento em que narrativa de vida está na moda. E isso é muito importante e muito bonito, humanamente falando, mas o Evangelho nos convida a trocar de história. Para de fazer tua história. Agora não é a minha história, nem a tua história, mas é a história de Jesus na minha vida e na tua vida. Mas no nosso estado de depravação total, a gente tem ações e pensamentos corruptos, e irmãos, preste bastante atenção nisso, emoções corruptas. A coisa mais horrível, quando a gente se depara com isso, Deus, as minhas emoções não são saudáveis. Não são saudáveis. Eu tenho problema no relacionamento com o Senhor, não me sinto filho. Daí a psicologia vem com uma luva, dando os diagnósticos. Quando ela usa o Evangelho, ainda ótimo. A gente diz, Deus, eu tenho problema no relacionamento com o Senhor. Emoções não saudáveis. Está lá em João 3,19. Todas elas, seja o que for, no nosso relacionamento com Deus, ou com a divindade, com a gente mesmo, ou com o próximo, a palavra coloca tudo isso no mesmo guarda-chuva. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se eu tenho problema nas minhas emoções, se você tem problema nas tuas emoções, é porque a gente ama mais alguma coisa do que a Deus. Todas as vezes que a gente ama mais alguma coisa do que a Deus, a gente tem as nossas emoções psicológicas, espiritualmente, evangelicalmente, se pode usar essa palavra, não sei, observáveis. A gente está amando mais alguma coisa do que a Deus, e aí a gente se vê com emoções fora do lugar, e a gente diz, Deus, eu estou me fazendo mal. Por causa disso, irmãos, algumas coisas a gente pode pensar no relacionamento com Deus. A gente está com Deus, mas sempre insatisfeito. A gente está com as pessoas, mas tudo está sempre faltando alguma coisa. A gente está no mundo e o mundo a gente não sabe o nosso lugar.
está tudo errado à nossa volta. A coisa mais triste é quando a gente vive assim. Ou a gente... E aí a gente começa a fazer coisas que a gente diz, Deus, tudo isso que eu estou fazendo, na verdade, é porque o meu interior precisa de troca de ser, precisa do Evangelho. Pensamentos, ações e emoções corrompidas. Será que você consegue se lembrar, eu consigo me lembrar da nossa vida sem Cristo? Será que você consegue se lembrar das suas fraquezas, eu das minhas fraquezas, a gente das nossas fraquezas, e dizer, Deus, eu sei que quando as minhas emoções estão em baixa, eu sou tentado a fazer isso. Irmãos, o Evangelho quer pôr luz para isso. O Evangelho precisa denunciar isso para mim e para você. Não para a nossa vergonha, mas para que a gente diga, Deus, eu preciso ser tratado. Andar e seguir Jesus, gente, é ser tratado cada dia, segundo a imagem de Jesus, o Filho de Deus. Quem é totalmente depravado, não pode fazer nada bom. Não pode fazer o bem. A gente não consegue, a gente até gosta. A gente até olha o Evangelho e diz, até queria ser como os crentes, mas eu não consigo. A gente até pode ser um simpatizante da verdade, mas diz, chega na hora de decidir, quem reina sou eu. Quem reina é meu pensamento. Quando eu vi, eu já dei um tapa na cara daquela outra pessoa. Quando eu vi, eu já me agredi. Quando eu vi, eu já deixei a palavra dentro, chutei a palavra para lá. Eu até gostei, mas eu sou escravo de mim mesmo. Não, totalmente depravado, é isso que Deus encontrou no homem. O homem não consegue. E, irmãos, não adianta a gente estar na igreja e gostar da verdade. Isso é uma depravação disfarçada. Só gostar e dizer, mas quem reina sou eu. Quem governa o barco não é Cristo. A vida que eu vivo não é a de Jesus, é a minha vida. Um depravado, ele pode até olhar o Evangelho e dizer, legal, entendi. Mas eu continuo me seguindo. Nessa situação de depravação e corrupção, as pessoas não conseguem desejar o bem. Não conseguem desejar o bem. Várias vezes as pessoas no mundo dizem assim, Cristiano, ou você deve ter algum amigo lá no teu trabalho, na faculdade, alguém na tua família que olha para você e diz assim, mas eu queria ser santo como você. Porque olha, você passar por tudo isso e ainda perdoar aquela pessoa, ou você passar por tudo isso e ser honesto aqui na empresa, você passar por tudo... não. Eu não sei que mundo você vive. As pessoas não entendem a lógica do Evangelho, é loucura, é escândalo para as pessoas. Ser honesto, amar o inimigo, ser humilde no mundo de exibição, oferecer a face, caminhar a segunda milha, perdoar quem te ofendeu. Isso não tem nada a ver. No mundo hoje é cada um por si, eu sou a minha tese, eu sou a regra. O que eu estou sentindo está valendo e pronto, acabou. E aí a gente vê que o Evangelho é totalmente contrário disso, mas o homem nessa corrupção, ele no fundo, odeia a si mesmo, irmão. No pecado a gente se odeia, em nome de um falso amor por si mesmo. A gente se odeia e a gente se orgulha de si mesmo. Enquanto que o Evangelho não manda a gente se odiar, mas manda a gente se amar. E o Evangelho não manda a gente se orgulhar da gente mesmo. O Evangelho manda a gente se gloriar em Cristo Jesus, por ser Ele quem Ele é. E disfarçado, o homem na corrupção, ele tem uma baixa autoestima e um egoísmo. É o que define o homem no estado de corrupção. Baixa autoestima, ele não sabe se amar. E um egoísmo que ele só pensa em si mesmo. São as duas faces da moeda. Talvez você diga assim, pastor, entre egoísmo e baixa autoestima, eu prefiro a baixa autoestima porque ela é mais light. Mentira. Toda pessoa que tem baixa autoestima é egoísta. E toda pessoa que é egoísta tem baixa autoestima. E o Evangelho quer livrar você, a mim, a nós, dessa depravação e corrupção. Uma pessoa em nome de baixa autoestima, ela mata antes que ela... eu vou matar antes que me matem. Uma pessoa que vive egoisticamente, ela sempre vai pensar numa relação utilitária. Bom, estou com você até que. Estou com Deus até que.
Mas o foco é sempre para mim e nunca para você. Irmãos, o pecado é horrível. O pecado faz a gente fazer mal para as coisas que são de Deus. O pecado faz a gente maltratar. O pecado faz a gente romper. O pecado faz a gente dizer, olha, é até aqui. Acabou para você. Acabou para você. Não tem mais. É culpa e vergonha. Deus olhou isso e Ele abominou uma coisa dessa. E eu e você não temos outra escolha. Se Cristo não nos livrar dessa corrupção, eu e você, nós estamos entregues a essa baixa autoestima e egoísmo que caracteriza um homem totalmente depravado. A coisa é mais triste quando a gente leva isso para o casamento, quando a gente leva isso para a igreja, quando a gente leva isso para o trabalho, quando a gente leva isso para o relacionamento com Deus, quando a gente leva isso, as pessoas se cansam da gente. E é engraçado que às vezes a gente diz, poxa, todo mundo me vê, todo mundo percebe, mas você não quer se ver. E eu quero me ver. Só que o Evangelho, soberanamente, graciosamente, ele põe a gente diante de um espelho e diz, esse aqui é você. Esse aqui é você, Cristiano. E a gente diz, ai, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Irmãos, a corrupção que Deus viu no homem não era pior lá em Gênesis, antes, no período pré-diluviano, e ela não mudou para os nossos dias. A gente é rodeado o tempo inteiro por um tentador que quer fazer com que a gente se entregue para a gente mesmo, para as nossas próprias paixões. Mas a maior libertação do Evangelho é fazer com que a gente seja livre da gente mesmo, das nossas paixões e diga, agora eu quero viver para a glória de Deus. No meio daquela corrupção tinha um homem. Um homem que não era corrupto e que ouvia a voz de Deus e que era amigo de Deus. Ele foi caracterizado o oposto da corrupção, que era uma vida de obediência. Não sei quantos de vocês cresceram na igreja, mas a gente tinha vários cânticos de crianças que a gente aprendia, que exemplificava a vida de obediência. Cuidado, olhinho que vê, mãozinho que fala, pezinho onde pisa, o papai do céu está olhando para você. Cuidado. Eu falei isso na semana passada? Mãozinho que fala. Ah, mãozinho que fala. Mãozinho que pega, boquinha é o que fala. O papai do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinho que pega. Outra coisa, tem mais alguma que vocês lembram? Que exemplifica bem, que a gente aprendeu? E a gente acha que obediência... O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, mas Jesus quer lavar, deixar limpinho. Para mim, deixar limpinho quer lavar meu coração. Exatamente. O sabão é a palavra de Deus e quer purificar a gente. E a gente tem a tendência, às vezes, de colocar a obediência como algo pueril, infantil, ou como algo do período de primeiro amor, e algo que depois de tantos anos a gente não obedece tanto. Mas é possível gostar de Deus e não ser obediente. Irmãos, o oposto da obediência é a corrupção, depravação total. E o oposto da depravação total é a obediência à palavra de Deus. Obedecer não é uma coisa que a gente sente para fazer, a gente faz porque a Bíblia diz. Obedecer como Noé obedeceu, ele obedeceu num período em que ninguém obedecia. Talvez você diga, mas para você é fácil aqui na igreja, tranquilo. Cresceu na igreja, Noé foi um homem obediente num tempo de corrupção. Noé foi íntegro quando ninguém era íntegro. Noé pegou o pecado, olha, o teu pecado para com você. Se você pecou, o problema é teu, eu não vou pecar. É não reagir à provocação. Essa liberdade de dizer, você pecou, efeito dominal, para aí, amigão. Eu não tô afim. Não é porque eu sou melhor, é porque eu sei que o fim disso é morte. Parece que a gente esqueceu disso, gente. Pisou no meu carro, vai ver aqui. Você vai ver agora. E a gente, é a linhagem de Caim. A gente viu isso na semana passada. Eu vou matar. Não faz o que eu quero, não tá na minha, eu mato. E a gente descarta, a gente joga fora. Pois obediência independe do contexto. Se você estiver sozinho na tua família, você é o único crente lá, pode ter certeza que Cristo Jesus está em você e te fortalece para que essa corrupção pare lá. Você é o único que fala a verdade no teu trabalho, pois pode ter certeza que se você ama a Deus
e quer ser servo de Deus, é possível que Deus seja glorificado na tua vida. Se você disser, a igreja no Brasil está louca, os evangélicos estão corrompidos, olha lá, ok, socorro, Jesus, tem misericórdia do teu povo, mas Senhor, me ajuda para que eu não me venda também. A obediência, irmãos, não pressupõe que o contexto está favorável para a obediência. A obediência significa, Deus, eu não gosto de errar. Eu não gosto de errar, porque mais faz mal para a minha relação com o Senhor, mas também eu me detono, eu me estrago, eu acabo com as pessoas, acabo com a minha vida. Eu quero obedecer. A obediência significa, não é o que eu vou fazer hoje. Hoje eu obedeci na hora que era para mentir, eu não menti. Obediência significa andar obediente. É levantar hoje e dizer, Deus, mais um dia que eu vou morrer para mim e vou nascer para Jesus. Os homens da Bíblia, eles não tiveram uma atitude obediente, eles tiveram uma vida de obediência. É uma vida de não para mim e sim para Jesus todo dia. Não, minhas emoções estão fora, não tão cristocêntricas, pois eu quero não ceder a mim mesmo. Meus pensamentos estão querendo fazer o que é contrário à palavra. Deus, eu quero dizer não para isso. O que caracteriza a obediência? Primeira coisa, gente. Obediência significa que a gente não quer entristecer a Deus. A gente sabe que Deus nos ama tanto. A gente diz, eu não quero te entristecer. Eu não quero te entristecer. O nosso compromisso maior é com Ele. Eu não quero te entristecer no meu relacionamento com a minha mulher. Eu não quero te entristecer no meu relacionamento com os meus filhos. Tudo é para Deus e não para a pessoa. Eu não quero te entristecer no relacionamento com os meus irmãos da igreja. Eu fiz para ele, mas eu entristeci o Senhor. Ele talvez não saiba, mas eu fiz para o Senhor. Eu não quero me entristecer com meu pai e com a minha mãe, no meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe, com meu irmão, com meu amigo, até com meu inimigo. Eu não quero te entristecer, Deus. Eu não quero te entristecer. O obediente é aquele que diz, Deus, eu tenho abertura. Para a gente não entristecer a Deus, irmãos, como que a gente faz? Primeira coisa, precisa ter abertura para fazer a vontade dele. E a vontade dele, gente, é morte para nós. A vontade dele é morte para as nossas paixões. A vontade de Deus é morte para as nossas emoções quando elas não estão centralizadas em Cristo. A vontade de Deus faz com que a gente mude a rota. A vontade de Deus não é sentir, ou a gente tem uma tendência, hoje, presta atenção nisso, de colocar o discurso, legal a palavra, legal o evangelho, vamos pensar mais sobre isso. Não, gente, ouviu hoje, amanhã é segunda. É para pôr na prática hoje. A palavra não falou isso hoje? Então bora! Vamos pensar, vamos fazer uma tese de doutorado. Não vai fazer tese de doutorado. A palavra está dizendo que a gente deve fazer, vamos fazer. A palavra está dizendo que não é para fazer, não é para fazer. A gente vai se estocando de conhecimento bíblico, se estocando, e a gente... Mas aí fica um estoque e a vida não tem nada a ver com isso. E aí, desculpa. Eu tô cheio da palavra, grava no SoundCloud, escuta, tô estocado, mas quem reina? Eu. Como estão as emoções? Comigo. As mulheres até dizem, meu marido vai ouvir, hoje ele vai mudar. Ele ouve. A gente tá beirando o cinismo. Nessa geração não falta informação, é um problema, é uma marca do nosso tempo. Dr. Google responde, YouTube tem pregação traduzida, de gente, expositor bíblico, só falta falar, Deus descer ali. Olha, não falta, porque é Bíblia, você vai ter de tudo, congresso, evento, livro, tem CD gravado, tem um monte de coisa, mas o problema é que não falta informação. Falta o quê? Disposição de caráter para dizer, Deus, eu quero fazer. E isso não é saudosismo, mas me faz lembrar de há 20, 30 anos atrás, quando não tinha YouTube, Dr. Google, as pessoas ficavam sedentas para ouvir uma palavrinha. E aí eu ouvia e dizia, Deus, muito obrigado, porque eu quero viver isso. Quantas pessoas, talvez teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe, que se converteram, e é aquela coisa radical, que a gente olha culturalmente e diz, foi demais. E foi. Mas a gente diz, foi de verdade. O pouco que eles tinham do evangelho mudou todo da vida. Hoje nós temos muito do evangelho e parece que não muda nada. A gente resiste com todas as forças. Porque a gente se ama demais. O evangelho quer fazer a gente trocar de vida. Parece que isso é duro, mas não é, gente. Isso é um discurso maravilhoso, porque o mandamento de Deus não é penoso.
Quando a gente diz, Deus, eu estou aprendendo a amar, a gente diz, uau, eu estou livre. Quando eu estou aprendendo, a gente diz, Deus, eu perdoei. Saiu um fardo da minha vida. Quando a gente diz, Deus, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso fazer alguma coisa para ser aceito, porque eu já fui aceito lá na cruz. Uau, eu já fui aceito pelo Evangelho, ele me libertou daquilo que me amarrava no coração. E é por isso que a gente deve olhar para exemplos de homens de Deus falíveis como eu e você. Não era melhor que eu e você. Vivia num tempo de corrupção como eu e você. Mas ele viveu uma obediência simples. O que é obediência simples? A Bíblia diz, é Deus que fala. Eu vou fazer. Obediência, em segundo lugar, irmãos, presta bastante atenção nisso, é confiança. Quando a gente diz, Deus, eu tenho dificuldade para obedecer, é que a gente, em outras palavras, está dizendo, eu não confio. Obediência não é superficialidade, aquela coisa que diz assim, beleza, eu sei a Bíblia e eu estou aqui dando uma garibada. Não. Obediência não é uma fé teórica. Obediência não é uma fé teórica. Obediência não é saber explicar o Evangelho para aquele que é ateu. Obediência não é você saber explicar o Evangelho e combater qualquer outra seita pseudo-cristã ou qualquer uma heresia pseudo-cristã ou qualquer outra seita que seja contra o cristianismo. Deus não chamou a gente só para dissertar sobre o Evangelho. Ele mandou a gente viver o Evangelho. O Evangelho é para ser vivido. O Evangelho é para ser interiorizado, introjetado. O Evangelho é para ser posto em prática. O Evangelho não é uma coisa teórica que a gente pensa só, a gente pensa para viver. Por isso, no momento da palavra. A palavra não é para a gente saber sobre Deus só. É para a gente conhecer e dizer, eu quero essa vida. Hoje eu aprendi um pouco mais para viver mais. Hoje nós vamos voltar para a nossa casa. Me desculpe a dirigir, me falar diretamente, mas acho que a situação, o púlpito é lugar disso. A palavra fala diretamente para mim e para você. Nós vamos voltar para casa, mas o que a gente vai fazer com essa informação pequenininha do Evangelho que a gente está tendo hoje? Mais uma noção teórica do Evangelho, plano de Deus, ou dizer, Deus, é um pouquinho a mais que eu conheci para viver um pouquinho mais de Jesus? Irmãos, o Evangelho não é teórico, mas ele é um temor doce que nos mantém perto de Deus. A gente deve sair daqui hoje dizendo, Deus, eu quero estar perto do Senhor. Que as mulheres ganhem um marido que está perto de Jesus. Que os maridos ganhem uma mulher que está perto de Jesus. Que a fonte ganhe irmãos que estão mais próximos de Jesus. E assim mais próximos uns dos outros. Irmãos, eu termino dizendo que nós não somos a medida. O mundo diz que você é a medida de todas as coisas. Isso já é antigo, desde a filosofia pré-socrática. O homem é a medida de todas as coisas. Você é a medida. Você é o critério. Não. A palavra de Deus está dizendo que nós não somos a medida, mas nós somos medidos pelo Evangelho. E o padrão, desculpa, não é você, nem eu, mas é Cristo Jesus. O padrão é Cristo Jesus. Mas eu acho que eu sou tão educado. Eu sei, mas a minha família tem um caráter invejável que a gente não vê no Brasil hoje, eu sei. Eu sei disso. Poxa, mas eu acho que eu faço tão bem para as pessoas. Se Cristo não estiver aí, a gente pode até achar que faz bem, não faz. Se você não der Jesus para alguém, o que a gente der da gente, sem Cristo Jesus, a gente não abençoa. Você não é a medida. Seu amor não é a medida. Isso não é humilhante? Pastor, sai da minha casa para ficar humilhando. Não, irmãos, é uma humildade que liberta a gente da gente. É uma humildade que faz a gente dizer, graças a Deus, porque é Cristo Jesus na minha vida, é Cristo Jesus na tua vida, é Cristo Jesus no meu filho, na minha mãe, no meu pai, no meu patrão, no meu empregado. Oxalá ele esteja lá. Ou no meu casamento, na minha mulher. Enquanto eu ver o meu marido amar Cristo, eu sei que ele vai ser um bom marido. Se eu ver o meu amigo amar Cristo, eu sei que ele vai ser um bom amigo. Se eu ver a minha mulher servir a Deus mais do que a mim, parece que a gente está dizendo, Deus, será que eu devo orar isso? Não é? Pai tem medo de eu vou orar para meu filho, querer o Evangelho, aí ele quer ser missionário, vai embora de casa, não volta mais, perdi meu filho. Não! Deus, que meu filho te ama em primeiro lugar. Me ajuda a formar meu filho para ele te amar em primeiro lugar. A gente não faz mais isso, gente. A
A gente não faz mais isso. A gente quer filho pra gente. É diploma, filho diploma. É para outro ver. Mas o Evangelho diz que do Senhor são todas as coisas. Elas vêm dele e voltam para ele. Vamos viver longe da corrupção. E vamos viver uma vida de obediência. Obediência é não querer entristecer a Deus. Se você faz alguma coisa para você, para Deus ou para alguém, a gente faz isso em primeiro lugar para Deus. Se eu fiz alguma coisa contrária à palavra de Deus, é porque eu fui a medida, não o Evangelho. É triste quando a gente é a medida das coisas. A gente aparece a todo momento, mas Cristo não. Que Deus nos dê graça para a gente viver num mundo corrupto, mais uma vida de obediência e fé, confiança inteira na palavra de Deus. Vamos orar? Às vezes a gente tem o hábito de orar pelo outro, né? A gente deve orar uns pelos outros. Mas vamos orar por nós. Ore por você. Eu quero orar por mim. Cristo é o nosso pastor e Ele está aqui. Ele está aqui porque Ele conhece a sua vida. E Ele conhece a minha vida. E Ele pode nos pastorear, nos tratar, mexer na nossa vida, na nossa estrutura. Senhor, muito obrigado a Deus. Muito obrigado a Deus porque a Tua palavra é clara. Ela é clara. Agora nós pedimos, Deus, por favor, dá-nos fé para crer. Dá-nos fé para crer nessa palavra, Deus, para confiar que ela é a verdade e que a gente vai ter coragem de abrir mão da nossa vida para viver a Tua palavra. Por favor, ó Deus. Senhor, ser solícito a nós pecadores. Deus, por favor, a gente vive num mundo corrompido, caído, que jaz no maligno, que também ciranda a nossa vida, circunda a nossa vida e nos assedia o tempo todo. Nosso coração é bombardeado de coisas, Deus. Nossa mente é bombardeada de coisas. Nós temos as nossas vulnerabilidades e o Senhor as conhece muito bem. Mostra o nosso coração para nós, Deus. Mostra, Deus, o quanto nós somos tentados a voltar para uma vida depravada. Mostra quanto nós somos tentados a fazer valer aquilo que não tem nada a ver com o Evangelho. Deus, livra-nos de sermos a medida das coisas. Deus, isso faz mal para a gente. Isso agride o Teu Evangelho, isso agride a gente mesmo. Isso agride as pessoas. Deus, a gente quer uma vida de obediência. Ajuda a gente a dizer não para as nossas emoções quando elas estão fora de controle. Ajuda a gente a dizer, Senhor Deus, não, Senhor Deus, para nós quando, ó Deus, a gente quer deixar o Evangelho de lado. Ajuda a gente, Senhor Deus, a dizer sim para a graça de Deus. A dizer sim para Jesus, a nossa redenção. Senhor, segura nas nossas mãos. Ajuda-nos a crer na palavra, Deus, e obedecer e fazer. Ajuda a gente a crer e obedecer na Tua palavra. Deus, que as nossas razões caiam por terra diante da razão do Evangelho. Que os nossos motivos, Deus, eles sejam todos, ó Deus, ressignificados, gerados novamente, Deus, a partir da cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em santificação, porque o Senhor é santo, num mundo sujo, Deus. Deus, visita a fonte, Deus. Visita nossas vidas, os nossos corações. Ajuda a gente a pôr freio, Deus, e não reagir ao mal. Ajuda a gente não gerar ação com o outro, com qualquer coisa, com a gente mesmo, a partir de nós, mas sempre com o Evangelho. Por favor, Deus, imprime a Tua palavra no nosso coração pelo Teu Espírito. Converte o nosso coração, Deus. Converte o nosso coração para Jesus nesta noite. Vem nos buscar, Pastor Jesus. Vem nos buscar, Pastor Jesus. Ajuda-nos a rever postura. Ajuda a gente a rever forma de encarar a vida.
Ajuda a gente a rever valores. Ajuda a gente a rever, Senhor Deus, hábitos, palavras, Deus, atitudes. Ajuda a gente, Senhor Deus, a parecer mais com Jesus. Jesus livra a gente da gente. Jesus transforma a nossa vida segundo o Senhor. Nós queremos que o Senhor seja a medida de todas as coisas na nossa vida. Nossa oração é de João Batista. Cresça, Jesus, e a gente diminua. Cresça, Jesus, e que a gente diminua. Enche o nosso coração de esperança, Deus. Tira, Senhor, a angústia do coração, Senhor. Tira o vazio do coração, Deus. Tira a tristeza do coração, Senhor. Tira a indiferença do coração. Tira, Deus, o desespero do coração, Senhor Deus, e traz a paz que é Cristo Jesus. Senhor, por favor, que o nosso coração saia daqui quebrantado, mas cheio de esperança para recomeçar. Que o nosso coração saia daqui desafiado pela Tua palavra para recomeçar. Ó Deus, que o nosso coração saia daqui, Senhor Deus, feliz, porque o Senhor é um Deus que nos faz, ó Deus, recomeçar tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor colocou na nossa vida. Ó Deus, que a gente saiba recomeçar com o Senhor, recomeçar, Senhor Deus, no casamento, recomeçar no trabalho, recomeçar, Senhor Deus, nas coisas que o Senhor nos colocou, para que a gente possa florescer, permanecer na Tua vontade, Deus, em obediência, Senhor Deus, à Tua voz. É a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus, para a glória dele. Amém. Que Deus nos abençoe.